A saúde da mente ainda é um grande tabu, né? A gente ainda, infelizmente, entende que psicólogo é para quem está com um problema. E um problema significa que você não está feliz. Então, nós temos uma cultura, uma fábrica da felicidade. E aí tem aquela regra, né, implícita na sociedade de que você tem que estar feliz o tempo todo. Então, quando você sai de casa, a mãe fala assim, arruma essa cara, por que está emburrada? E isso a gente aprende desde muito cedo. Né? De que, então assim, é feio quando você vai a algum lugar, você ficar com cara triste, você sempre tem que estar feliz. Né? Nossa, mas você vai sair na foto assim, sem sorrir? Então, são coisas tão simples, mas que vão colocando para a gente uma condição de que, bom, então, assim, o certo é ficar feliz. E quando eu não estou feliz, está errado. Bom, se eu estou errado, mas eu estou triste, cara, então eu sou errado. E aí você começa a colocar para esses adolescentes que estão começando a descobrir essas diferenças, você começa a colocar uma coisa que não existe, na verdade. Nessa cultura da felicidade, a gente esquece o que, na verdade, o ser humano é. E o ser humano, ele é, basicamente, resposta ao que acontece com ele. Então, se ele está numa situação e que essa situação provoca felicidade, ele vai ficar feliz. Se ele está numa situação que provoca tristeza ou raiva ou frustração, é assim que ele vai se sentir. A gente normalmente explica, né, os nossos comportamentos por emoções. Então, a gente diz assim, nossa, olha, fulano está chorando por quê? Porque está triste. Olha, foi mal educado. Por quê? Porque está nervoso. A gente sempre explica um comportamento por uma emoção. E a gente esquece que, na verdade, aquela emoção foi criada também, né? Ela também é uma resposta. Então, a gente deveria explicar assim, olha, fulano está frustrado porque levou um toco da namorada, do crushzinho dele, ficou frustrado, está triste e não está tolerando muito brincadeira hoje, então está se apresentando mais irritado. Só que a gente só vê o finalzão da cadeia. O mais importante que eu vejo para a gente é ensinar esse pessoal, e na verdade eu acho que essa é a palavra, né? A gente precisa ensinar a lidar com as emoções. Então, quando, por exemplo, os pais chegam numa pandemia, perdem o emprego e não têm grana para satisfazer as coisas, e ficam lá se questionando se vão trocar o menino de escola ou não vão, por que eles não chamam esse adolescente para sentar e para conversar, para dizer, olha, a situação é essa que nós temos. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos tomar algumas decisões e nós vamos ter que tomar essas decisões em família. Algumas coisas não vão te agradar, algumas coisas não vão agradar a mamãe, não vão agradar o papai, mas essa é a nossa condição. Então, nós vamos fazer uma votação, nós vamos conversar, nós vamos aqui te explicar, porque você ainda não tem condições de tomar decisão, mas você vai participar com a gente. Quando o pai chega, sabe, com a cabeça cheia do trabalho, em vez dele se trancar e ficar lá na caverninha dele vendo o jornal, o mais adequado é ele dizer para essas pessoas, eu não estou bem hoje. Hoje aconteceu uma coisa muito ruim no meu trabalho, eu não sei lidar com isso. Normalmente, que é aquela situação, né? O homem não pode chorar, o homem não demonstra fraqueza. A mulher tem que ser forte para segurar o homem nessa hora. Não, o homem tem que dar suporte emocional para a mulher. E a gente começa a colocar umas regras na cabeça desse pessoal e que, de fato, elas não existem. Elas simplesmente são uma forma da gente encobrir tudo aquilo que a gente precisaria aprender a lidar. A melhor maneira, passo 1, eu diria, a melhor maneira de você ensinar teu adolescente a não pensar coisas erradas, ou seja, não vir a pensar que ele quer acabar com a própria vida porque não vale mais nada, é você ensinar para ele que, sim, meu filho, a vida não é do jeito que você quer, a vida é do jeito que ela é. E a gente vai aprender a lidar com isso que está acontecendo com você. Então, você pode me falar, nós vamos conversar, e vai ter algumas coisas que não vai ter solução mesmo, e a gente vai ter que suportar aquilo. Então, por exemplo, a perda de uma pessoa nesses tempos de Covid. Não há o que fazer. Nós vamos ter que suportar o luto, nós vamos ter que suportar a perda. Agora, a gente vai fazer de conta que nada aconteceu? Não, a gente vai dizer, eu estou muito triste pela perda da minha mãe. E eu entendo que você esteja triste pela perda do seu avô. Agora, por isso você vai sair chutando o cachorro? Não, não é assim que funciona a expressão de sentimento. Então, para a gente ensinar
né, esses adolescentes, a gente precisa mostrar para eles, a gente pode dar modelo para eles. E a gente precisa ouvir o que eles sentem, ouvir o que eles pensam, e inclusive ajudá-los nessa descrição, né? Eles podem estar irritadíssimos com alguma coisa que o amigo falou ou deixou de falar. Então, é nosso papel, como mais conscientes, de chegar a eles e dizer: é realmente assim, filho, a vida. O seu amigo não vai concordar sempre com você. E ele te falou uma coisa que talvez você precise pensar sobre isso. Será que ele não tem um pouco de razão? Será que não vale a pena a gente questionar um pouco sobre isso? Assim, as pessoas não estão aqui só para agradar a gente. Elas, inclusive, os melhores amigos, a gente espera que falem para a gente os nossos erros. Porque, né? Os adolescentes relatam um sentimento que eu acho que é muito particular. Eles relatam um sentimento muito grande de vazio. Então, quando uma menina chega e me diz assim, olha, eu sinto um vazio dentro, eu não sei explicar. É isso, ela não sabe mesmo explicar. Ela está sentindo provavelmente perda de alguma coisa que ela tinha expectativa de acontecer e não aconteceu, e ela não está discriminando de onde que veio isso, o que eu perdi, o que eu queria, o que eu perdi. E os pais, como estão, principalmente agora na pandemia, mais perto desse pessoal, desses adolescentes, podem e precisam ficar muito atentos. E aí a gente vai para um outro item, que eu acho importantíssimo dizer, que assim, esses pais de 40, 50 anos vieram de um modelo de família onde os pais diziam: eu mando e você cala a boca. E você não tem direito de falar aqui. Isso foi tão opressor que eles abriram uma condição especial para os filhos deles, e os filhos hoje podem falar tudo, têm direito a tudo, e normalmente mandam em tudo, e assim que vai. E isso é um ponto também extremamente prejudicial, porque criança, adolescente, precisa de limite. Não, eles não têm noção do que eles fazem. Não, eles não. Basta a gente lembrar do que a gente fazia quando a gente tinha 15, 18 anos. A gente achava que era dono do mundo e dono da verdade. Então, assim, não, a gente não tem noção. A gente precisa de alguém que diga: então, aqui é a minha casa, são as minhas regras. Nós vamos respeitar as regras. Eu posso até conversar com você. Você não concorda com a regra? Ótimo, me conte o que você não concorda. Vamos conversar. Só que a última palavra é minha. Porque eu sou teu pai e eu sei o que é melhor para você no momento. Então, a opressão é muito diferente do limite. E o que eu percebo também é que, como nós não estamos dando limite para esses adolescentes, eles ficam perdidos. Literalmente, eles não sabem para onde vão. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem o que pensar, eles não sabem se estão certos ou estão errados. Então, um segundo passo, eu acredito que é, além de você respeitar esse sentimento, ai, menina, para de bobeira. Não, não tem bobeira. Se ela está sentindo, é real para ela. Pode lhe parecer muito pouco, mas é real. Em relação a outro grupo que tem um contato muito importante com os adolescentes, que é a escola, eu acredito que a gente abrir espaços para falar sobre o que se sente é a solução. É ensinar na escola controle emocional, assim como eu acho que a gente deveria ensinar na escola controle alimentar, assim como eu acho que a gente deve ensinar na escola exercícios físicos, porque tudo isso reverbera na saúde da mente depois desse jovem, desse adulto. Então, essas pessoas precisam ter na escola realmente mais do que matemática, mais do que geografia, mais do que filosofia. Porque quando eu for um adulto e for para a minha atuação profissional, se eu não souber cuidar do meu corpo, cuidar das minhas emoções, eu não vou dar conta e vou ser demitida, posso ser maravilhosa, posso passar a primeira, em todos os vestibulares e em todas as seleções que eu fizer. Se eu não tiver equilíbrio emocional, eu não vou dar conta. E a escola, ela é tão rica, porque é o único lugar onde eu tenho um monte de gente na mesma situação, na mesma idade, com as mesmas expectativas e com as mesmas perspectivas. É abrir espaço e deixar eles falarem, respeitar o que eles falam, e ouvir o que eles falam e direcionar o que eles falam. E eu acho que as escolas não fazem, e quando os pais também não fazem, exatamente por medo de não ter uma resposta. Então, se eu puder deixar um recado para pais, cuidadores, a gente não tem resposta. E não precisa ter resposta. Porque não tem resposta que salva, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Tem resposta que faz você mais feliz ou você menos feliz.
A resposta é você ensinar essa jovem a olhar para as consequências do que ela faz. Então, se ela vai assumir um papel de querer um lugar de voz na sociedade, a gente tem que ensinar ela sim que a nossa sociedade ainda é machista, mas nem por isso ela precisa se calar. Só que se ela não se calar, ela vai ter que enfrentar essa dificuldade. E a gente vai dar apoio para ela enfrentar essa dificuldade. Então, assim, não tem resposta certa e não há mal nenhum da gente dizer para eles, eu não sei. Mas eu quero te ajudar a descobrir, eu vou junto com você. Então, eu acho que a maior acolhida que a gente tem para dar a eles é essa. Eu não preciso saber, você não precisa saber, mas a gente está aqui junto para conseguir achar a melhor alternativa.